De Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, vamos ler só um versículo 15 da nossa Bíblia, a carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Encontraram? Diga amém. Amém. Então eu posso ler. Aleluia. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tá? Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, a pessoa do nosso irmão Luiz Cláudio, que nos fez o convite, a confiança do pastor Luiz. Amém? Junto com o pastor Anderson e a pastora Andréia. Não conhecia pessoalmente, mas trago também um abraço da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jockey Club, amém? Amém, Senhor. Glória a Se Deus. você não tiver culto aqui, se você quiser ir ali louvar a Deus conosco, você é bem-vindo ali naquele lugar. Aleluia. Um abraço do nosso pastor Davi Aleluia. Gomes, Glória a que Deus. tem sido nosso discipulador ali e tem nos dado a liberdade para podermos estar compartilhando com a igreja, onde nós vamos, aquilo que nós temos aprendido dele. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu creio que Deus, ele se faz presente e nós temos a liberdade, irmãos, independente de qual seja a palavra, independente de quem seja o pregador, nós temos a liberdade de glorificar a Deus, Aleluia. porque tudo é dele, é para ele, é para a glória dele, amém? Amém, Jesus. E eu creio que independente do que eu venha falar, eu sei que você faz parte da igreja, Aleluia. amém? Glória a Deus. Então não escolhi uma palavra para jovem, não escolhi uma palavra para velho, não escolhi uma palavra para criança, não. Eu orei a Deus e busquei uma palavra para a igreja. Aleluia. Amém? Então, se você faz parte da igreja, você vai se identificar com esta palavra. Amém. Amém? Jesus. Glória a Deus. Porque nós vemos, irmãos, que hoje é muito difícil a forma que nós temos visto e observado, o modo que a nossa geração toma para servir a Deus diante de tantas diversidades de pessoas, de raciocínio, e a gente vê que às vezes cria até uma certa dificuldade para podermos falar da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que existe um povo especial, zeloso de boas obras, e esse povo é aquele qual Deus chamou, que Deus salvou, é o povo que faz parte da igreja de Cristo, que aguarda o grande dia do arrebatamento. Glória a Que Deus. independente de qual época ele viva nessa terra, ele tem um compromisso direto com Deus. E não há nada que mude, nada que tire o propósito do coração dele de servir a Deus. Aleluia. Porque ele sabe que a sua fé, ela vem baseado dentro da palavra de Deus. E quando você cria um alicerce para a sua vida, dentro da palavra de Deus, vem a tempestade, vem as tribulações, você continua firme, porque o seu propósito está em Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, um homem por nome Robert Schuller, eu estava lendo a biografia deste homem algum tempo atrás, e ele é um grande pastor ali na Califórnia, dono de uma igreja espetacular. Se você tiver a oportunidade de conhecer esse homem, você veja o modo que ele trabalha, e você vai ver que a obra que ele dirige ali na Califórnia é uma obra espetacular. Mas esse homem, por nome Robert Schuller, ele falou algo que eu creio que ele foi meio infeliz, dizendo que a igreja do século 21
ela erra em usar a palavra de Deus para apresentar Cristo para o povo. Ele diz que a igreja do século 21, ela deveria apenas pregar e mostrar a necessidade que o homem tem. Mas quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção, ele diz que Deus, ele enviou Jesus para morrer, mas quando Jesus veio e morreu naquela cruz, ele vai dizer que havia um só propósito de Jesus ter morrido na cruz. E ele vai dizer que o propósito de Jesus morrer ali na cruz era para que aqueles que vivem assim como eu e você, não vivesse para nós mesmos, mas que nós viéssemos a viver para aquele que morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, quando nós vemos que há uma grande diferença de pensamento entre este homem, Robert Schuller, com o apóstolo Paulo. Mas é interessante eu dizer, irmãos, que infelizmente hoje nós vemos muitos homens pregando apenas aquilo que nós temos detectado no coração caído do ser humano. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela diz que o que é necessário para o homem, a palavra de Deus diz que o que é interessante para o ser humano é que esse venha reconhecer a pessoa do Senhor Jesus na sua vida. O que vai fazer você ser luz nesse mundo, o que vai fazer você ser o sal nessa terra, é a presença de Jesus na sua vida. Aleluia. Isso é a diferença que faz com que a igreja ela passe por tantas coisas, como nós vemos a igreja passar durante a sua história, mas nós vemos que a igreja ela prevalece. Até nos dias de hoje, irmãos, nós vemos grandes celebridades da história, homens que fizeram o seu nome crescer a ponto de ser reconhecido em todo o mundo, mas que chegou um certo ponto na sua vida que eles não puderam mais avançar, eles não puderam mais chegar a nenhum lugar, porque se depararam com situações que impediram eles de chegar mais adiante. Mas nós vemos que a igreja, irmão, diante de todas as épocas, ela tem rompido, ela tem vencido as adversidades. Hoje nós estamos aqui, e eu acredito que assim como eu, você também é a igreja. Então eu acredito que há um motivo muito grande para que eu e você, nós venha glorificar a Deus por isso. Aleluia. Por que Jesus morreu? Primeira coisa, irmãos, Jesus morreu para que ele fosse o centro de todas as coisas, para que ninguém mais vivesse para si mesmo, mas vivesse para aqueles pelo qual ele morreu. Mas nós vemos aqui, irmãos, um grande problema. Por quê, irmãos? Porque nós estamos nos deparando com algo que acontece na minha e na sua vida, que parece que é meio inconveniente para mim e para você, quando nós olhamos para tudo aquilo que nós conquistamos, diante da nossa sabedoria, diante do nosso talento, diante daquilo que foi Deus que nos deu, e você chegar a um ponto na sua vida que você tem que abrir mão para que outro venha aparecer. E você vai olhar e dizer, mas por que alguém aparece? Por que alguém está vivendo aquilo que eu deveria viver? Por que Deus me coloca aqui e Deus coloca o outro ali? Por que Deus faz com o outro aquilo que Deus não faz comigo? Então essa é a grande questão e o grande problema que você vai enfrentar na sua vida, a ponto de você muitas vezes parar e pensar
em desistir de fazer o que você está fazendo. O grande problema hoje, irmãos, é que nós somos muito volúveis. Nós somos pessoas que não conseguimos ter uma sequência na nossa vida. E tudo que vem sobre nós, que vem à nossa frente, é motivo de fazer com que nós venhamos a parar a nossa caminhada, parar os nossos projetos, os nossos sonhos, que até um tempo eu estava aqui em cima dando testemunho, dizendo que o sonho que eu sonhava era um sonho de Deus. Então, se era o sonho de Deus, por que ele não é eterno? Por que a adversidade, o problema fez eu parar? Verdade. Ou o sonho era de Deus, ou seu testemunho não era verdadeiro. Então o grande problema, irmãos, é nós deixarmos de viver para nós mesmos, para nós vivermos para a glória de Deus. Aleluia. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para que nós vivêssemos para a glória dele. Aleluia. Então aonde quer que nós fomos, independente de quem nós somos, ele nos chamou para glorificarmos o nome dele. Aleluia. Mas esse é o grande problema, como eu estava dizendo. E se nós formos parar para pensar, irmãos, analisar a palavra de Deus, nós vamos ver que o assunto, que o evangelho, que a Bíblia, ela traz ao nosso conhecimento, ele sempre vai ser um assunto único. E não vai ser difícil para você entender qual é o propósito que a Bíblia traz. Apresentar Cristo. É verdade. E quando a Bíblia, ela vem apresentando Cristo, ela vai dizer que a mensagem que ela traz, ela não está centrada na minha pessoa. Mas a Bíblia traz um tipo de mensagem que mostra que o Senhor é o centro de todas as coisas. Aleluia. Mas falar de uma mensagem em que o homem todo o tempo vai estar centrado no meio de todas as coisas, é uma mensagem que nos nossos dias, irmãos, ela não tem nenhuma dificuldade de prosperar. Porque hoje as pessoas, você olha, nós estamos vivendo os dias da fumaça e dos holofotes. Está todo mundo hoje querendo ser destaque dentro daquilo que ele faz. É verdade. E está todo mundo buscando para si uma glória tal que ele venha ser, muitas das vezes, melhor do que o outro. Como foi feliz as palavras da pastora que estava aqui no começo, orando a Deus, dizendo que nós não estávamos aqui para aparecer. Certamente, então, se nós não estamos aparecendo, alguém tem que aparecer. E se nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, é o Senhor que vai aparecer. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus, ele aparecer, aquilo que você precisa, você vai conseguir. Porque você vai estar vivendo, cultuando, centrado na pessoa de Jesus. Amém, Senhor. Então esse é o assunto que o Evangelho traz. Jesus morreu para que você não fosse o foco e você nem fosse a força que impulsiona a tua vida nos anos restantes que você tem na terra. Então foi para isso que Jesus morreu. E talvez você não esperava ouvir uma mensagem assim, irmão. Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer hoje é que Jesus morreu para que Ele próprio, Ele estivesse no centro e nas convicções dos desejos humanos. E não há, irmãos, nenhuma desculpa, nem para mim, nem para você, por nós querermos viver assim. Por essa igreja, assim como muitas outras que hoje está em determinado lugar, cultuando a Deus, por ela muitas vezes vir num lugar como esse, irmão, e ela vinha apenas com um propósito em ver a sua vida avançar um pouco mais. Talvez você não entendeu o que eu disse. A nossa geração erra nisso, irmãos. Por quê? Porque nossa forma de cultuar, muitas das vezes,
Nós estamos pensando apenas o modo que nós vamos avançar, o modo que nós vamos chegar um pouco mais longe, quando nosso propósito deveria sermos partes um do outro, a ponto de, aonde eu estiver, você está também. Aleluia. Porque nós somos um corpo. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E a Bíblia diz que não tem como um corpo, ele ser um corpo, se ele não estiver totalmente ligado com os seus membros. É verdade. Eu estava dizendo ali na nossa escola dominical, que até então é na sexta-feira, que há um problema muito grande hoje. É que a nossa geração, ela não sabe o que é ser um corpo. É verdade. Sabe por quê, irmão? Porque assim, a Bíblia diz que nós somos um corpo e nós somos compostos de vários membros. E a Bíblia diz que para um corpo funcionar, ela tem que ter todos os membros. Não é verdade? É verdade. E a Bíblia diz que há muita diversidade de membros no corpo. Só que tem pessoa que diz que faz parte da igreja, que ela é assim. Ela é o braço. Mas quando chega a hora de ela se apresentar, de glorificar a Deus como um corpo, ela deixa a perna aí sozinha. Verdade. E quando é hora da perna, da honra para o braço, o que ela faz? Ela manda o braço sozinho. E se você é um membro do corpo e você não está funcionando da forma adequada, eu quero dizer para você, você está mutilando o corpo. Aleluia. Não adianta nada existir um corpo em que num corpo exista um membro que não funcione. Sabe por quê? Esse vai ser um corpo mutilado. E nós temos visto que a nossa geração, ela só não consegue absorver, viver o sobrenatural de Deus, viver o que Deus tem plenamente na vida dela, porque nós temos esse pensamento. Ah não, se for para a perna ser glorificada, então o braço não vai. Ah não, se for para o braço aparecer, pode dizer para o pastor que a perna não aparece no culto hoje. E assim nós estamos vivendo, irmão, deixando de viver o que Deus tem, porque simplesmente Jesus ainda não foi o centro de tudo. É porque eu e você estamos aparecendo demais, irmãos. Eu não sei se é por causa do meu terno ou a gravata que a minha esposa escolheu, que está me fazendo aparecer em algum momento. Mas se for, meu amor, da próxima vez eu venho sem gravata. Amém. Mas nós devemos entender que Jesus, ele é o centro. E nós estamos aqui vivendo centrado na pessoa de Cristo. E nós vivemos para Cristo, nós queremos viver Cristo, queremos morrer por Cristo. Aleluia. Ainda que isso custe a nossa vida, nós temos essa convicção. A nossa vontade é viver para Cristo. Porque a palavra de Deus, ela não faz distinção entre o jovem, a criança, o velho, o adulto. A Bíblia não faz distinção, porque ainda que você esteja interessado num dia como esse, vir a um lugar como esse, buscar algumas estratégias para que você possa aparecer, a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer para você que este é o evangelho da glória de Deus. E você nunca vai ser glorificado. Talvez você vai viver 100 anos da sua vida e você nunca vai ser elogiado. Talvez você vai cantar, você vai tocar, talvez você vai evangelizar, talvez você vai pastorear e talvez você nunca vai ser reconhecido. Mas tenha algo no seu coração. Você faz para a glória de Deus. Amém. E enquanto Deus estiver sendo glorificado através da sua vida, você vai ser uma pessoa importante.
Aleluia. Falta nós entendermos isso, que a nossa vida é para a glória de Deus. Aleluia. Amém? E eu vejo que aqui, irmãos, é uma igreja jovem. Obrigada. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Esses dias eu convidei um amigo meu para estar pregando no culto da mocidade ali. E as pessoas têm um conceito errado, né, sobre assembleiano. Tem gente que fala que assembleiano é muito brabo, pastorão. E assembleiano não é brabo, não. E eu convidei ele para pregar e ele falou assim: ó, irmão, eu não sei se eu vou voltar na sua igreja mais não. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque a mensagem que Deus me deu vai bater na igreja. E eu falei assim: ó, irmão, se foi Deus que te deu, pode falar. Glória a Deus. E ele falou assim para mim: eu vou pregar lá quando João Batista disse: arrependei-vos, raça de vida. Eu falei assim: não, irmão, você não vai bater em ninguém não, aí. Se essa palavra fosse sua, eu ia dizer que você ia estar usando a oportunidade para bater na igreja, mas a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Então, quando a palavra de Deus vem para a nossa vida, ela não vem para nos bater, irmãos. Ela não vem para nos maltratar, para nos machucar. Aleluia. Ela vem para nos curar. Aleluia. Ela vem para mudar certos conceitos errados na nossa vida. Ela vem para destronar algo que nós trazemos no nosso coração, algo que nós mesmos criamos. A palavra de Deus, ela vem para nos ensinar a forma que nós cultuamos a Deus. Ela vem nos ensinar a que Deus nós devemos cultuar. A palavra de Deus, ela vem nos dizer que nós não podemos chegar num lugar como esse e nós assim, simplesmente, como se fosse numa folha branca, alguém desse uma folha e um papel para você e dissesse: desenha Deus como você imagina. E depois de algum minuto, alguém pega essa folha que você desenhou Deus, e nós pegarmos esses fragmentos desse Deus que nós criamos, que muitas das vezes é um Deus que mais se parece com a nossa necessidade, com o Deus que a Bíblia expõe, e nós pegarmos os fragmentos desse Deus, colocássemos aqui e começássemos a adorar. É isso que a Bíblia vai nos ensinar, que não há nenhuma outra forma de nós cultuarmos a Deus, se não for o Deus que a Bíblia apresenta. Aleluia. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos adorando a Deus de uma forma tão individual, que talvez eu estou aqui adorando um Deus que a Bíblia está mostrando, e você está adorando um Deus que nunca existiu. É verdade, é Ou verdade. talvez vice-versa. Talvez eu estou adorando um Deus que nunca foi verdadeiro, e você está prestando a um culto que é verdadeiro. O culto a um Deus que é verdadeiro. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quando o Senhor está no centro, a nossa adoração, ainda que seja de uma forma individual, ela se torna de uma forma coletiva. Porque quando Deus se manifesta, Deus ele não vem de uma forma individual, mas Deus ele manifesta de uma forma coletiva na igreja. Então a mesma alegria que eu tenho estando num culto como esse, você também tem. Amém, Senhor. A mesma alegria que eu vou ter de testemunhar um dia como esse, que nunca mais vai voltar, você também vai ter. Porque nós estamos cultuando o mesmo Deus. Aleluia. Nós estamos cultuando a mesma pessoa. O nosso foco está centrado numa só pessoa, Jesus. Amém. Essa é a mensagem que o Evangelho traz. Aleluia. Mas nós vemos, irmãos, até gostaria, antes de encerrar, falar só um pouquinho sobre um personagem que a Bíblia traz. E eu acho interessante esse homem, que toda vez que eu analiso a vida dele com a vida de Jesus, me faz eu ficar numa encruzilhada. Porque eu vivo na geração do século 21, e eu vou ser sincero para os irmãos.
o meu coração tem algumas vaidades que muitas das vezes, irmãos, vai longe. E todas as vezes que eu olho para a vida desse homem, eu penso assim, eu vou ser igual ele. Mas aí eu olho mais um pouco adiante a Bíblia, eu vejo Jesus, que é o oposto. Aí eu dou uma freada. A Bíblia conta a história de um homem por nome Jeroboão. Quantos conhecem Jeroboão? Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe quem é ele? Jeroboão, irmãos, é bom você saber quem é, para você entender alguns textos da Bíblia, que vai dar algumas referências sobre ele. Mas Jeroboão, a Bíblia conta que depois que Salomão morre, vou ser rápido para nós não sermos cansativos, a Bíblia diz que quando Salomão morre, entra no seu lugar um rei por nome Roboão. Roboão era filho de Salomão. E Salomão era um homem que, por ele ter construído o templo do Senhor ali em Jerusalém, a Bíblia diz que Salomão ele impôs altos impostos sobre a vida do povo. E o povo estava muito sujigado, estava sendo muito oprimido, porque eram tributos muito altos. Então, quando Salomão morre, o povo vê uma chance de se livrar dos tributos pesados. Então, eles chegam até Roboão e dizem, Roboão, Salomão tinha a mão muito pesada. Não tem como vocês diminuir aí os impostos para nós, facilitar a nossa vida, porque nós trabalhamos tanto. Todo dia eu saio 6 horas da manhã, volto 6 horas da noite. E o dinheirinho que eu ganho, mal tá dando para comprar o leite de caixinha lá para meus meninos. Aí o Roboão fala, eu vou pensar, depois de 3 dias vocês voltam. E a Bíblia diz que depois de 3 dias um homem por nome Jeroboão pega ali a congregação de Israel e vem até Roboão. E Roboão ele teve uma intenção muito boa. Ele falou assim, olha, eu não posso decidir sozinho, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar nos homens que ajudou meu pai, pergunto a eles o que eu faço. Eram homens já que têm uma certa experiência, e ele chega ali e diz, olha, o que eu faço? Aí os anciãos falam para ele, faz o que o povo pediu, ué. É a oportunidade de você ser reconhecido pelo povo, diminui aí os impostos. Aí ele pensou bem e falou assim, eu vou buscar uma segunda opinião. E muitas das vezes, esse é o nosso erro. Talvez aquela opinião que você recebeu do seu pai, da sua mãe, aquela opinião que você recebeu do seu pastor, era a voz de Deus falando com você, te direcionando para um caminho que você seria bem sucedido. Aleluia. Então Roboão faz o seguinte, ele vai ali, volta ali, procura o jovem que cresceu com ele. E jovem, irmãos, eu vou falar, tem hora que eles têm umas ideias na cabeça que não funcionam, não. É verdade. É verdade. Tem hora que jovem, irmão, ele não bate bem da caçuleta, não. Eles falaram assim, Roboão, aproveita a ocasião, prospera o seu reino. Já que um posto era tanto, dobra o valor. Aí Roboão falou, boa ideia, ué. Já que eu estou pensando em trocar de carro, trocar de casa, é simples, ué. Eu vou fazer o povo pagar pelas minhas vaidades. E ele disse ao povo, não, se a mão do meu pai era pesada, vocês vão ver que peso tem meu dedinho. E a Bíblia diz que então Roboão impõe ali sobre o povo tributos ainda maiores. E a Bíblia diz que Jeroboão, porque ele já havia recebido uma profecia de um profeta chamado Aías, ele chega com o povo e ele usa de oportunidade. E Roboão então ele se defende, nas suas vaidades. E Jeroboão então incita o povo a se rebelar contra a casa de Davi. E a Bíblia diz que então Jeroboão se torna rei sobre as 10 tribos de Israel. Você já leu isso? Isso é coisa que nós aprendemos lá no jardim da infância.
E a Bíblia diz então que Jeroboão, através da profecia daquele homem, ele se torna rei sobre as 10 tribos. Mas o que é interessante é que quando as 12 tribos estavam reunidas, havia uma palavra de Deus para a congregação, para a igreja. A Bíblia diz que, independente aonde estivesse localizada as tribos, era necessário pelo menos uma vez por ano, todas as tribos se reunirem em Jerusalém para adorar a Deus. Só que Jeroboão, quando ele arrasta as 10 tribos, pastor Luiz, me desculpa falar uma coisa, mas nessa caminhada, muitas das vezes nós nos deparamos com obreiros que têm essa característica. É verdade. Ele vê que a congregação está prosperando, que está uma benção, e ele começa a ficar com o olho grande na vida do pastor. Pega ele! Eita Deus! Ele fala assim, eu vou pegar aqueles que ainda está assim fragilizado, e nós vai chegar no pastor e exigir tudo dele. Se o pastor não pregar agora o que eu gosto de ouvir, eu vou chamar o Jeroboão ali, nós vamos abrir uma igreja lá na esquina. E o pastor fica numa posição difícil, irmãos. Porque o pastor tem convicção do chamado, do propósito de Deus. Então ele não vai escolher a mensagem que ele vai pregar, porque ele é um homem que ora para pregar. Independente do que Deus mandar, ele vai pregar. Aleluia! E muitas das vezes ele vai falar coisa que eu e você não quer ouvir, mas é a palavra de Deus. Então Glória ele a vai Deus. ficar numa situação difícil, por quê? Porque ele tem que, muitas das vezes, agradar o povo, agradar ele e agradar a Deus. E o Jeroboão que tem na igreja, irmão, ele fica de olho nisso. Ele fica olhando assim o rosto das ovelhas que o pastor batalhou para conquistar. Que o pastor deixou de almoçar para visitar. E ele começa a fazer essa divisão. Mas tudo, irmãos, é pela vaidade do coração. Porque nós somos uma igreja, irmãos, universal. Não é a placa da Assembleia de Deus, da Monte Sinai, da fulana, da ciclana. Nós somos a igreja de Jesus. Aleluia! Fazemos parte de uma só igreja. Aleluia! Mas Jeroboão pegou aqueles fraquinhos, como dizia, né, um tempo atrás, os cabeças de pardal, e ele arrastou as 10 tribos. E ele sabia que havia uma palavra de Deus. A palavra de Deus é: suba para Jerusalém. Então o que ele fez? Ele pensou assim: se esse povo subir para Jerusalém, o coração deles vão se voltar para Deus. Eles vão voltar a servir a casa de Davi.